Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Que quando eu oro, eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar a ti, Jesus, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu orarei, eu vou orar. Quando eu oro, tu se revelas a mim. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Nós já vamos dar início, amém? Só mais alguns segundos. Nossos irmãos estão entrando, estão sendo sinalizados que estamos online, amém? Só mais alguns momentos, a gente já vai dar início aqui em nome de Jesus, tá? Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Pai, nós queremos iniciar essa live na tua presença, Senhor. Fala conosco, nos ensine, traga sobre nós, Pai, ensinos poderosos. Traga sobre nós, Pai, um crescimento espiritual hoje, nessa noite. Que essa live seja uma bênção, Senhor, nas nossas vidas. Que haja transformação, que haja mudança. Que haja, Senhor, eu posso colocar, Senhor, esse pedido como uma disruptura em nossa vida espiritual. Um descortinar, que nós possamos entrar, Senhor, de maneira profunda na Tua presença. Nós oramos para que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, para que a Tua presença possa estar em nosso meio. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa guiar essa live em nome de Jesus. Que seja uma live abençoada, uma live com muito ensino, com muito crescimento, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Bênção demais. Glória a Deus. Se você está me ouvindo bem aí, está me vendo, como que está o áudio para você? Está tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Vamos dar início aqui a mais essa live em nome de Jesus. Amados irmãos, vocês que estão aí, estão entrando agora, deixa eu já dar um ponto aqui para vocês. Hoje pela manhã, não sei quem viu o meu recado, eu dei um recado na plataforma aqui, nas que dá para deixar um recado, né? E eu não consegui estar na live da manhã, infelizmente, por conta que meus filhos, novamente, eles não foram para a escola, então eu precisei ficar com eles, não tinha com quem deixar, e a parte da manhã todinha eu fiquei com eles para adiantar algumas coisas, né? E só na parte da tarde minha mãe conseguiu me dar uma força e eu consegui adiantar algumas coisas, mas
infelizmente eu não consegui estar na live da manhã. Eu falei para vocês que toda vez que isso acontecer, de alguma forma isso acontecer, é porque ou eu estou com meus filhos, ou aconteceu alguma urgência ou algum imprevisto. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então, eu avisei também dentro do grupo, né? Do aplicativo Verdinho, do nosso grupo. Então, eu vou estar sempre sinalizando vocês quando acontecer de, infelizmente, eu não conseguir entrar. Mesmo quando eu não conseguir sinalizar, saiba que eu não entrei por conta de algum motivo, algum imprevisto, tá? Alguma coisa aconteceu para que eu não pudesse estar aqui na live com vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos, em nome de Jesus, seguir aqui nesse conhecimento. Hoje eu queria também fazer uma live também de mais perguntas e respostas para vocês, até porque ontem ficou muita gente querendo perguntar e tirar dúvidas, né? Mas vamos tentar ganhar tempo aqui e a gente tentar responder algumas perguntas também no final dessa live, tudo bem? Vamos lá então, queridos. Eu vou recapitular aqui para vocês o que nós aprendemos aqui, tá? Anote aí, você que já está com o teu caderninho, com a tua caneta, a tua Bíblia, preste atenção aqui. Nós falamos sobre oração, correto? Estamos falando sobre oração nesses últimos dias. Nas últimas 3 semanas praticamente aí, estamos falando direto sobre oração, né? Qual que é a oração eficaz, como que Deus espera do nosso coração no momento da oração, né? E tudo o que nós possamos fazer em relação à oração. Deixa eu ver um comentário. Olá, estou a usar o tradutor para falar português. O meu nome é... Tem um irmão que parece que ele está na Rússia, né? Ele não consegue me entender o meu idioma. Meu irmão, olha, eu vou te dar uma dica, não sei se você está me entendendo, né? O nome dele é Kakuzu, tá? Um nome com K, né? Eu vou dar uma dica que eu acho que funciona. Pegar um tradutor, né? Pegar um aplicativo aí que você pode traduzir de um celular para o outro e você conseguir me ouvir, tá bom? Eu não vejo outra forma, né, de vocês conseguirem fazer isso, a menos que vocês consigam colocar algum tipo de tradução aí quando vocês estão ouvindo a minha live. Eu não sei, né, se vocês conseguem fazer isso. Mas uma forma seria você pegar o aplicativo, colocar perto do seu celular aí, que está saindo a minha voz, e ele traduzir isso, né? Então, eu acho que essa é a única maneira, né, gente? Quem tiver também alguma dica aqui, alguma orientação, o pessoal que está entrando aí que tem que falar outro idioma, né? No caso aqui, russo. Acredito que é russo, né? Infelizmente, não sei como que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que dentro do canal vermelhinho, eles conseguem pegar a live gravada e traduzir, né? Eu acho que sim. Eu acho que conseguem, tá bom? Mas é uma boa pergunta. Não vejo outra forma de vocês conseguirem me ouvir em outro idioma. Tem gente aqui que é americano, que me escuta, né? Que fala o inglês. Eles estão aprendendo a falar o português, estão aqui aprendendo comigo também, na nossa língua aqui portuguesa, né? Tá vendo, queridos? Como que você que é brasileiro, você que fala português, você de certa forma é privilegiado, porque tem pessoas querendo ouvir em outro idioma e não conseguem. Estão querendo traduzir o que vocês estão aprendendo aqui, para vocês verem o nível de conhecimento que vocês estão adquirindo, que já está sendo falado em outros países, né? Pessoas estão querendo aprender o que vocês estão aprendendo aqui e não estão conseguindo, né, acessar por conta do idioma. Então, deem valor. Eu sempre falo isso para vocês. Deem valor ao que vocês estão aprendendo nessas lives. Tem muita gente querendo aprender, mas, né, infelizmente ela não fala português e eu não sei quando sairá material meu para outra língua. Eu não sei, gente, eu não sei. É só Deus que vai direcionar aí para frente. Eu não faço a mínima ideia do que Deus vai fazer conosco aí nos próximos dias, meses. Eu sei que Ele falou que nós vamos crescer muito, muita gente vai conhecer os meus ensinos, mas eu não sei até onde isso vai chegar. Espero que chegue a muitos lugares e que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus e aprendam de maneira gratuita, né? Aprendam a palavra de Deus aí e possam crescer muito com Deus, né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos lá então. Nós falamos então sobre oração, estamos falando aqui sobre oração, correto? Nós estamos aprendendo sobre isso. Eu quero que você aprenda que dentro da oração, nós temos uma perninha que é a oração em línguas. E nós falamos aqui muito, muito sobre esse dom de falar em línguas. Falamos que uma pessoa ela recebe o dom quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, e ali ela começa a desenvolver esse primeiro dom. É o primeiro dom que nós recebemos, é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Esse é o primeiro dom que nós recebemos, do Espírito Santo. Amém? Esse é o primeiro dom que nós recebemos. E nós temos que usar esse dom. Então nós estamos falando sobre o dom de línguas. E o que nós falamos já sobre o dom de línguas até aqui? Nós falamos que o dom de línguas ele é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Atos capítulo 10, Atos capítulo 2 e outros textos também.
Nós falamos também que a oração em línguas ela serve para edificação pessoal, ou seja, quando você fala em línguas você está se edificando, né? Crescendo. Nós até falamos a palavrinha recarregamento, né? Recarregar. Então quando nós estamos falando em línguas, nós estamos nos recarregando de unção, do poder, da glória de Deus. Amém? Nós falamos também que a oração em línguas ela é uma comunicação direta com Deus. Você aprendeu isso comigo aqui, né? Que a oração em línguas, quando você começa a falar em línguas, há uma conexão direta com Deus, uma oração direta, sem interferência, sem filtro, né? É uma oração direta com o Senhor. O Espírito Santo, ele pega a tua oração, assim a Bíblia diz, ele intercede por nós e ele ora em nossa boca junto conosco. E ele pega essa oração, leva até o Pai, e essa oração, ela retorna com respostas para nós. Por isso que é tão importante falar em línguas. Um dos motivos, né, de ser muito importante é nós usarmos esse dom para conexão direta, imediata com Deus. Isso é muito bênção para a nossa vida, né? Já pensou você poder abrir tua boca e se conectar com Deus instantaneamente, no momento, no exato momento? É isso que o dom de línguas ele faz, tá? Nós falamos também que não somente é a comunicação, nós falamos que o falar em línguas também, ele ativa o sobrenatural. Eu falei para vocês que quando nós falamos em línguas, nós recebemos, eu posso colocar competências, bênçãos, presentes de Deus, porque nós estamos conectados com Deus. E quando nós fazemos a oração perfeita que o Pai quer ouvir, nós estamos fazendo uma oração que vem de Deus. E Deus, como Pai, Ele quer nos recompensar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, tá bom? Falamos sobre isso também, lembrando que cada ponto desse foram aí 3, 4, 5, 6 aulas, né? De cada ponto desse. Então você que está aqui me ouvindo, que perdeu os ensinos, que perdeu esses conteúdos, essas aulas passadas, eu recomendo que você vá no canal vermelhinho, né? Todo mundo sabe aí como que é o ícone, né? Triângulozinho ali de lado. Vá nesse canal vermelhinho, que todo mundo assiste vídeo, todo mundo ouve música lá. Vá lá no canal vermelhinho e assista as últimas lives. Assista os últimos vídeos para que vocês possam aprender muito em nome de Jesus. Vamos lá também. Vamos seguir aqui. Falamos também que o falar em línguas, ele não é só algo sobrenatural para a nossa vida, né? No sentido dele já ser sobrenatural, mas também ele atrai o sobrenatural para a nossa vida. E nós falamos também no ponto 5º que ele ajuda na batalha espiritual, e foi aqui que nós paramos, tudo bem? Nós falamos que o dom de línguas, ele nos ajuda na linguagem espiritual, e nós lemos um versículo, né? Efésios capítulo 6, versículo 18, eu quero pegar aqui para vocês, só para a gente recapitular, né? O nosso cérebro tem um problema muito sério aí de esquecimento, né? A gente precisa ver algumas vezes para a gente gravar esse conteúdo na nossa memória. É assim que funciona o nosso cérebro, infelizmente. Como eu gostaria de ler a primeira vez e já decorar aquilo, ainda que eu tenha uma memória fotográfica muito boa, eu consigo ler livros e guardar a informação, mas você vai perceber que quando você lê a segunda vez é diferente, quando você lê a terceira vez é diferente, quando você lê a quarta vez você já está careca nos ensinos, né? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 18. Preste bem atenção nisso aqui. Vai anotando aí os versículos, tá? Efésios capítulo 6, versículo 18. A Bíblia diz assim, ó: orem em todo tempo no Espírito Santo. E você aprendeu comigo que a oração no Espírito Santo é a oração em línguas. Correto? Você já aprendeu isso aqui. Eu já trouxe textos para vocês de 1 Coríntios 14. Nós pegamos lá 1 Coríntios 12. Falamos sobre o dom de variedades de línguas. Falamos sobre todos esses pontos. Quebramos os paradigmas de que o falar em línguas é um dom idiomático, né? Como um idioma numa língua nativa de um país. Não. O dom de variedade de línguas, ainda que ele possa se manifestar também de maneira idiomática, no sentido de nós entendermos, né? Alguém pode sim falar inglês agora, começar a falar inglês, ou australiano, chinês, japonês, russo, independente. O Espírito Santo ele pode sim se manifestar dessa forma. Mas o dom de variedade de línguas, a Bíblia está deixando bem claro que esse dom, ele é um dom que a nossa mente fica infrutífera. Amém? Infrutífera. Ou seja, eu não entendo o que eu estou falando. Quero deixar isso bem claro para vocês. Quando você está falando em línguas, você não entende. A sua mente está infrutífera. Não há frutos carnais. O fruto é espiritual.
Entenda isso de uma vez por todas em nome de Jesus, para você não sair daí, infelizmente, até falando besteira, né? Tem gente que fala, não, quando eu tô falando em línguas eu tô entendendo. Não, meu irmão, você não tá entendendo nada, tá? Você não está entendendo. Se você acha que está entendendo, você está muito enganado, porque você está indo contra a Bíblia. A Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Amém? Eu fico infrutífero carnalmente, mas o meu espírito está conectado com Deus. O meu espírito está conectado com Deus de maneira profunda. Então, o meu espírito, ele compreende, mas o meu corpo, a minha alma, não entende. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Rosânia. Mas a pessoa ouve, só não entende. A pessoa, ela ouve, claro. Só se ela for surda, né? Se ela for surda, ela não vai conseguir ouvir, né? E Deus pode curar essa pessoa também, né? Mas, eu acabei brincando aqui, gente, perdão. Viu, minha irmã? Me perdoa, acabei dando risada aqui, mas foi no impulso, né? Foi no impulso aqui do conhecimento aqui, né? Só se ela for surda, né? Então ela não vai conseguir ouvir, infelizmente, né? Mas ela ouve, tá bom? Ela vai ouvir a oração. O pessoal tá dando risada, aí eu vou ficar dando risada aqui também, né? Vamos lá, gente, segura aí. Vamos lá, vamos ser direto aqui, senão a gente vai ficar aqui, infelizmente. Quando eu pego alguma coisa pra rir, aí eu não consigo parar de rir, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala, minha irmã, Rosânia, e me perdoa aqui pela brincadeira, tá bom, minha irmã? Só foi pra descontrair mesmo aqui, foi no impulso mesmo, sabe? Sabe aqueles pensamentos intrusivos, né? Quem aqui já viu falar sobre isso, né? Os pensamentos intrusivos, né? Você solta uma piadinha ali de vez em quando. Mas vamos lá. Sim, minha irmã, de fato nós vamos ouvir, né? Nós vamos ouvir a oração, nós vamos ali ouvir, nosso irmão está falando, ou eu estou falando, porém, eu não entendo. Eu escuto, eu ouço o som, né? Eu ouço o dialeto, mas eu não consigo entender, tá bom? Ou seja, a minha mente não compreende. A nossa mente não consegue compreender, mas a nossa mente espiritual, ela está entendendo essa comunicação com Deus, tá bom? A nossa mentalidade espiritual, mas a nossa mente carnal esquece, não tem fruto. É isso que o apóstolo Paulo entende. Tanto que ele fala assim, né? Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras na minha língua materna do que 1000 palavras, né? Do que 1000 palavras em línguas estranhas. Por quê? Ninguém vai entender, né? Mas quando ele fala numa língua, a língua materna, ele consegue entender. Sim, a gente escuta, tá bom? A gente vai ouvir, a gente vai escutar o som naturalmente, porém a gente não entende, tá bom? E um ponto que eu quero dizer para vocês também, uma das coisas, a sua pergunta me levou a um comentário muito importante, minha irmã. As pessoas acham, queridos, que durante o período que ela está falando em línguas, se ela não estiver sentindo nada, não está acontecendo nada. Ou se ela não estiver tendo nenhum tipo de revelação, ou nenhum tipo de arrepio. Toma cuidado, tá, gente? Toma cuidado com essas afirmativas. Não é porque você não está sentindo nada que não está surtindo efeito no mundo espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora, no momento que você está falando em línguas, você possa sentir sensações espirituais, nem sempre você vai sentir. Porque o dom de línguas ele é ativado pela fé. É óbvio depois que você é batizado com o Espírito Santo. Tá bom? Ele é ativado pela fé. Então é a fé que ativa esse dom para que nós possamos atuar nesse dom espiritual tão importante. Tudo bem? Glória a Deus? Ficou claro? Se você está entendendo, escreve aqui, estou entendendo em nome de Jesus. Vamos lá, a Alice Mira, ela fez um comentário aqui muito legal, ó. Mas existe uma base, porque já ouvi pessoas diferentes falando em línguas, mas as palavras são parecidas. Vamos lá, uma ótima pergunta. Olha só, obrigado pela pergunta, viu, Rosânia? Embora eu tenha brincado com você, mas a pergunta nos levou uma informação muito importante. Por quê? Esses comentários que vai vir na nossa mentalidade, você tá falando, mas não tá acontecendo nada. É isso que o diabo quer que você pensa. Porque a mentira do diabo é que no momento que nós estamos falando em línguas, eu tenho que sentir o fogo descendo, o fogo de Deus descer, e aquela coisa, aquele fogo, nossa, a glória de Deus, o mundo espiritual se descortina, eu tenho visões espirituais. Nem sempre é assim. Não é porque eu não estou sentindo nada que não está acontecendo nada. Tá bom, gente? Toma cuidado que o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. Eu não posso ir por sensações, eu não posso ir por desejos, eu não posso ir por sentimentos.
O reino de Deus não é pautado por sentimentos. O reino de Deus é pautado por fé. Aleluia. Glória a Deus por isso. Tá bom? Então, fale em línguas. Não importa se você está sentindo alguma coisa, se você está pensando alguma coisa, se você está tendo uma visão aberta, uma visão fechada, não importa. Fale, use o dom. Embora do lado de fora, na tua carne, vocês não estejam sentindo nada, mas no mundo espiritual está surgindo muito efeito. Você está se amadurecendo, você está se edificando, está se construindo, está se recarregando de Deus. Amém? Você vê, né? O comentário que eu acabei brincando, mas levou uma informação tão importante aqui para muita gente que possivelmente está sendo iludido por essas mentiras do diabo, ou vai, no futuro, também ser iludido por diabo, por esses comentários que o diabo faz na tua mentalidade. Não, você está usando esse dom, mas não está acontecendo nada na tua vida. Olha lá, você está aí, mas não está acontecendo nada. Você está usando o dom, mas não muda nada na tua vida, não está acontecendo nada. Mentira do diabo. Quando você está usando o dom, a tua vida está sendo desenvolvida, construída, edificada. Assim a Bíblia diz. Pessoas que oram em línguas, gente, vão para um outro nível e patamar com Deus. Anote o que eu estou falando para vocês. Amém? Isso aqui é muito importante. Então não vá por conta das mentiras do diabo. Caminhe pela fé. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Meu irmão tá falando assim, se tem o inglês, né? My brother, no. I speak Portuguese. I speak English more or less. Bem pouco. I not speak English. Infelizmente, I not speak English. Eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo um pouco de inglês para poder falar um pouco de inglês com vocês também no futuro. Tem muita gente americano em inglês que precisa aprender isso aqui, só que o pessoal não tem muitas pessoas espirituais. Na verdade, o que eu vou falar aqui para vocês é algo muito importante, preste bem atenção. Esses países de primeiro mundo, aonde o Deus é Mamon, anote o que eu vou falar aqui para você, talvez você nunca pensou sobre isso. Esses países aonde o Deus é Mamon, Estados Unidos, Canadá e outros países de primeiro mundo, o Deus é dinheiro. As pessoas vivem em prol de dinheiro. Trabalham quase que igual uma mula de rua. Vivem muito bem. Vivem com carros luxuosos, com casas grandes, com tudo do ano, têm celulares de última geração, tecnologia de última geração, mas são vazios espiritualmente. É por isso que Deus ele pega muito no meu pé para me aprender o inglês. Isso não vem de agora, tá, gente? Isso não vem de agora. Deus ele pega muito no meu pé para me aprender o inglês. E eu preciso aprender o inglês. Assim que eu começar a engrenar, tiver todos os treinamentos gravados para vocês, a minha vida estiver um pouco mais tranquila, eu vou focar de cabeça no inglês para poder ajudar também pessoas, né? Algumas frases que eu posso estar falando em inglês aqui, frasezinhas, né? Que eu posso estar falando, pessoas podem também ser edificadas e aprender muito depois, né? O inglês ele vai te levar a muitos lugares. O que eu ensino aqui no português, se eu estivesse falando inglês, essa live aqui estava com 5.000 pessoas online. Porque o inglês é uma língua mãe mundial. E quando nós aprendemos, abre portas para o evangelho. Então eu preciso aprender inglês. Mas tudo no tempo do Senhor, né? Tudo no tempo de Deus. Então, meu irmão, vocês estão aí, que estão entrando, né? Que são americanos, que são canadenses e outros países, né? Que falam a língua inglesa. Não tenho o que falar, infelizmente. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Olha para você ver aqui o nível do irmão. Ele falou assim, ó. Eu irei tentar falar português. Olha só, gente. Olha o nível das pessoas quando encontram uma fonte de ensino, uma fonte de poder, de glória. Essas pessoas querem aprender um idioma para aprender aquilo que eu estou ensinando. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é muito poderoso, que sirva, né, de ensinamento para nós. Que fique de ensinamento para nós. Né, o que você está aprendendo aqui para você dar valor, que tem pessoas que vão ter que aprender outra língua. Tem uma irmã aqui que sempre ela vem aqui, ela fala só inglês e ela está aprendendo a falar português para aprender comigo sobre os segredos espirituais da palavra, como crescer de maneira espiritual. Porque, infelizmente, esses países são poucas pessoas que são espirituais. É um país, infelizmente, voltado para o dinheiro. São igrejas mega gigantescas, igrejas grandes, mas vazias do poder de Deus. Vazias do poder de Deus. Infelizmente. É claro que eu não estou aqui generalizando. Tem igrejas sérias? Nos Estados Unidos, Canadá, tem. Mas são poucas. São poucas. São pouquíssimas. Que ensinam de maneira espiritual são pouquíssimas. Amém? Mas vamos seguir aqui em nome de Jesus. Então, queridos, vocês aprendam isso. Vocês têm que ter isso na mente de vocês. Não dependam de sentimentos para que vocês operem o poder de Deus. Nós não nos movemos por sentimento.
nós nos movemos por fé. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. For the faith. Nós nos movemos, né? We movement for the faith. Eu acho que é assim que fala. Nós nos movemos por fé. Nos movemos pela fé em Jesus. Então, se você não atuar no reino de Deus por meio da fé, você não vai conseguir manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, vivam por meio da fé. E aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não quero falar de fé hoje, senão eu vou ficar falando de fé aqui o ano inteiro com vocês. Eu quero só fazer um parênteses para vocês aqui rapidinho. Rapidinho. Quando nós falamos de fé, querido, olha, assim como eu ensinei para vocês aqui, que o amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor, você pode entregar teu corpo para ser queimado, você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer o que você quiser, mas sem amor, nada vale. Da mesma forma que tudo que você faz sem amor não tem validade, tudo que você faz sem fé não tem eficácia. Anote esse ensino que você está aprendendo aqui agora, isso aqui é muito importante. Da mesma forma que tudo que nós fazemos no reino de Deus, nós fazemos por amor ao nosso próximo, por amor às vidas. Quando nós oramos por enfermos é porque nós queremos curá-los pelo amor de Deus. Nós não queremos que essas pessoas sofram. Quando nós expulsamos demônios é pelo amor. Nós nos movemos pelo amor. Porém, para a eficiência do dom, a eficiência do poder, a eficiência e a competência espiritual, é necessário a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Se vocês não andarem em fé, isso aqui é só um segredo que eu estou dando aqui para vocês, rapidinho, que isso aqui é muito importante. Se vocês não andarem em fé, vocês não vão manifestar o poder de Deus. Não vão conseguir manifestar o poder de Deus. É impossível. Anote o que eu estou falando. Você sabia que a fé é o que faz mover o sobrenatural? Sem fé, vocês não vão conseguir agradar a Deus. Você pode estar aqui nas minhas lives assistindo, aprendendo, ouvindo, crescendo no conhecimento, aprendendo muitas coisas profundas de maneira espiritual da palavra. Mas se vocês não aprenderem a usar a fé de vocês, anote o que eu estou falando. Vocês vão ficar me assistindo e vão ficar só me assistindo a vida inteira. Se vocês quiserem me assistir, pode me assistir a vida inteira. Se é que eu vou ficar aqui a vida inteira ensinando na internet. Mas eu vou estar aqui ensinando. Se vocês não colocarem em prática a fé, vocês não vão manifestar o poder de Deus. Não há como manifestar o poder de Deus sem fé. Tudo bem? Glória a Deus. Não há, vou repetir de novo, não há manifestação do poder de Deus sem fé. Não existe isso. Tudo que nós vamos fazer no reino de Deus, o pré-requisito para a demonstração de poder é a fé. Amém? A fé, querido, ela é tão importante na vida do servo de Deus, e não somente na vida do servo de Deus, mas aquele que acompanha o servo de Deus e quer colher algumas coisas do servo de Deus ou da serva do Senhor, tem que ter fé. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na sua cidade natal, quando Jesus foi em algumas cidades que ele passou ali, ele não pôde fazer muitos milagres por conta de um probleminha. Quem lembra? Deixa eu ver se vocês estão afiados de Bíblia aí. Deixa eu ver se vocês estão afiados de palavra de Deus aí. Por que que Jesus não conseguiu manifestar o poder de Deus em algumas cidades? Por quê? Escreve aqui para mim. Exatamente. Exatamente. Por conta da incredulidade do povo. Ou seja, olha que forte que você está aprendendo aqui agora. Pessoas que não tinham fé em Jesus, no poder de Deus, não puderam colher de milagres. A incredulidade nos separa do agir de Deus. Anote essa frase aí, porque tem muita gente que não recebe cura, que não anda de maneira poderosa no poder de Deus, porque não anda em fé. O justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo que ele quer. Pelo que ele vê. Ele vive pelo que ele crê.
Ele vive pelo que ele acredita na fé, no poder de Deus, ele acredita em Jesus, ele acredita no poder de Deus, e é por isso que ele manifesta o sobrenatural. Por quê? A base, o pré-requisito para o sobrenatural é a fé. Quando eu for falar para vocês aqui sobre fé, eu tenho algumas lives gravadas sobre fé, falando sobre esse tema tão importante. Eu vou falar para vocês mais para frente sobre esse tema de maneira mais profunda. E você vai perceber quanto nós precisamos crescer em fé. Por que você acha que Jesus falava de fé o tempo inteiro com os discípulos? Olha, se vocês quiserem crescer, vocês precisam ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A mostarda, ela é a menor das hortaliças. Mas quando ela cresce, quando ela é plantada, ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, a ponto dos passarinhos fazerem ninhos e construir família debaixo das suas folhas, né? Debaixo dos seus galhos. Mas perceba que a fé é desenvolvida. Tá vendo? Se eu for falar sobre fé, eu vou acabar me empolgando aqui. Eu vou parar aqui nesse conteúdo de fé. A fé é desenvolvida. Você não nasce com fé. Você desenvolve fé. Quando você foi convertido a Cristo, quando você foi alcançado pelo Senhor, Deus deu a centelha no teu coração. Ele te atraiu. É o que nós chamamos de fé salvífica dentro da teologia. Para quem não sabe disso, nós temos alguns tipos de fé, tá? Eu sei que eu não posso falar sobre isso agora, senão a gente vai entrar muito longe nesse tema, mas nós temos vários tipos de fé. É, exatamente o que você está ouvindo. Quem aqui nunca ouviu sobre isso? Nós temos tipos de fé. Existem manifestações de fé diferentes de outras. Vamos lá. Nós temos uma fé. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos uma fé chamada fé salvífica. Qual que é a fé salvífica? É a fé que Cristo gerou em nosso coração, foi a centelha da vida. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Nós éramos mortos. Estávamos mortos em pecado. Mas o Senhor nos atraiu nos dando uma fé salvífica. Anote isso para você nunca esquecer sobre isso. Fé salvífica. Amém? A fé salvífica é a fé que você tem para a salvação. Só que não existe só a fé salvífica. Nós temos uma fé escrita em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom da fé. É um dom espiritual da fé. São pessoas que andam nesse dom de maneira profunda e manifestam sobrenatural. É um dom. Tem pessoas que têm dom da fé. Elas manifestam esse dom espiritual da fé. E elas vivem de maneira sobrenatural. Tá entendendo? Então nós temos fé também, uma fé que nós colocamos para curas. Quando eu manifesto uma fé para cura. Então nós temos vários tipos de fé. Não tem só a fé que você acha na tua cabeça, eu tenho fé. Tá bom, mas... Deixa eu te falar uma coisa aqui, você vai dar risada. Até o diabo tem fé. É isso mesmo que você está ouvindo. Até o diabo tem fé em Jesus. A Bíblia diz que o diabo, ele crê e ele treme porque ele conhece Jesus. Ou seja, da mesma forma que você crê, o diabo também crê. Só que você tem uma fé de salvação. O diabo não tem fé de salvação. Ele tem uma fé porque ele acredita em Deus, porque ele sabe que Deus é real. Amém? Mas existem tipos de fé. Nós temos muitos tipos de fé na Bíblia. Depois eu abordo isso com vocês em uma outra live. A gente pega a tipologia e os tipos de fé que nós temos na Bíblia e você pode diferenciar, né? Tem uma fé natural. Qual que é a fé natural, profeta? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai no teu quarto, você nunca para pensar assim, né? Eu vou acender o interruptor, será que vai acender? Ai, deixa eu ver, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ligou. Eu pensei que não ia acender. Não. Existe uma fé natural. O que é essa fé natural? É a fé que você tem de que toda vez que você clica num interruptor, ele vai acender. Toda vez que você vai pegar alguma coisa, você sabe que você vai conseguir pegar. Existe uma confiança, existe uma fé natural. Só que essa é uma fé natural. O ateu, ele também tem fé. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi isso. Ele tem uma fé de que Deus não existe. É uma fé natural. Da mesma forma que nós temos que ter fé para que Deus exista, e é claro que nós temos provas indiscutíveis sobre isso, eu já confrontei aqui vários ateus aqui na live, mas eu não quero entrar nesse ponto hoje. Mas ele também tem que ter fé para que ele possa descrer em Deus. Então, no fundo, todo mundo tem fé. Uma fé natural todo mundo tem. Amém? Deu para entender isso aqui? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Mas vamos seguir aqui no ensino então. Preste atenção. Anote isso daí para você não esquecer isso aqui. Preste bem atenção. Quando a Bíblia fala que o dom de línguas, ele nos edifica e nos constrói, preste bem atenção nisso aqui. Quem não fala em línguas,
ele vai sim se construir, mas a maneira mais eficaz de construção espiritual é por meio do dom de línguas. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos ler isso de novo, só para a gente ficar gravado esse ensino aí para vocês. 1 Coríntios, eu estou com a minha Bíblia aqui, amém, queridos? Estou com a minha Bíblia aqui, a minha espada do Espírito, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo 14, na verdade, né? Capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Você que está com a tua Bíblia aí, quiser anotar, já anota esse versículo aí em nome de Jesus. Preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas, olha lá, o que fala em línguas, a si mesmo edifica. Olha lá, gente, que legal. A si mesmo eu me edifico pelo Espírito. Como que eu me edifico a si mesmo? Eu tenho o poder de me edificar? Não, amado. Não é que você se edifica sozinho. O Espírito Santo, ele mora onde? Escreve aqui, aonde que o Espírito Santo ele mora em você? Já dei a resposta, né? É a língua, gente. A língua coça para responder. Ele mora em você, amém? Ele mora dentro de você. Ele mora aqui dentro. Ou seja, quando nós falamos em línguas, nós estamos edificando a si mesmo porque o Espírito de Deus mora em nós. Ou seja, quando eu abro a minha boca para orar em línguas, o Espírito Santo ele pega essa oração e ele começa a orar junto comigo. Porque ele está dentro de nós. Amém? E a Bíblia diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora, eu quero responder uma pergunta também que fizeram aqui. Eu quero quebrar uma mentira na cabeça de vocês aí agora. Eu quero quebrar essa mentira. Quero quebrar essa mentira em vocês. Por dois argumentos. Muitos pastores reformados, pastores que... sorvetianos, né? A gente fala que é sorvetiano, são pastores gelados, tá? Tem os assembleanos, né? Tem várias categorias, né? A gente fala brincando, né? Carinhosamente, mas é uma brincadeira. Sorvetianos. O que é os sorvetianos? São gelados. Eles não creem no poder de Deus, eles não creem mais na manifestação do Espírito Santo, não creem nos dons espirituais, não creem mais nada disso. Só creem na Bíblia e vão ter que pular muitas partes da Bíblia falando sobre o poder, sobre as curas, enfim. O que acontece? Onde eu quero chegar com você? Eles falam que não são todos que podem falar em línguas. Porque Paulo diz lá em Romanos, né? Todos falam em línguas? Gente, calma. Respira. Respira aí. Por que nem todos falam em línguas? Nem todos buscam o dom de línguas. Veja o que o apóstolo Paulo ele disse em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 4. Olha só o que a Bíblia está dizendo, gente. Olha, quando eu falar para vocês, fiquem com a Bíblia, tá? Não fiquem com líderes, fiquem com o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, preste atenção. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza para a igreja. Olha o versículo 5. Olha a resposta de Paulo. Olha o que Paulo está dizendo, quebrando todo o paradigma. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Qual o sentido de Paulo colocar isso? Se nem todos podem ser batizados com o Espírito Santo. Como que ele pode desejar algo que ninguém pode ter, sabendo que ninguém pode ter? Vocês percebem que não tem sentido à luz da Bíblia? Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Olha, eu quero que todos vocês falem em línguas, eu quero que todos vocês sejam revestidos desse dom tão importante, esse dom espiritual tão maravilhoso para o nosso crescimento. Mas eu quero muito mais que vocês profetizem, porque profetizar edifica mais pessoas do que a si mesmo. Se o dom de línguas edifica a si mesmo, o dom de profecia edifica a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo está falando que ele quer mais que profetize. Por quê? Porque a profecia, ela edifica, consola, e exorta, consola. Meu Deus! Edificação, consolação e exortação. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 3. Mas o que profetiza fala em línguas, edificando, exortando e consolando. Ou seja, por que o dom de profecia é mais importante no contexto de igreja? Porque edifica toda a igreja. E por que o dom de línguas é mais importante no contexto individual? Porque edifica a mim mesmo. Amém? Tá dando para entender isso aqui? Ou seja, quando eu falo em línguas, eu estou me edificando a mim mesmo. Eu estou falando com Deus, Pai, por meio do Espírito, fazendo uma oração perfeita, a oração ideal que Deus quer ouvir, só que eu estou me edificando. Eu não estou edificando o próximo, a menos que tenha alguém na igreja que interprete. É isso que o apóstolo Paulo diz
No versículo 5, continuando. Mas o que profetizem. Porque, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Em que contexto, profeta? No contexto de igreja. É claro que ele é superior. Por quê? Porque ele vai edificar mais pessoas. Quanto mais pessoas sendo edificadas, melhor é. Amém? Se eu falar em línguas na igreja sozinho, eu estou edificando somente a mim. Ninguém está sendo edificado. Somente a mim. Amém? Superior ao que fala em línguas. A não ser, olha lá o que ele fala no versículo 5, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Nesse caso, o dom de línguas para a igreja, com a interpretação de línguas, ela serve para a edificação da igreja também. Tudo bem, queridos? Se você está entendendo, escreve aqui para mim, estou entendendo. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo aí? O pessoal do aplicativo Laranjinha aqui? Meu Deus, o aplicativo aqui do Laranjinha, eu tô todo iluminado, parece que eu tô glorificado aqui, né? Gente, que tá no aplicativo Laranjinha aí, infelizmente eu tô usando um celular de menor qualidade aqui com vocês, infelizmente. Quem quiser melhor imagem, a gente tem outras duas plataformas que eu tô online nesse mesmo momento. Eu tô em outras duas plataformas no mesmo momento, tá? Quem quiser uma melhor imagem, o áudio é o mesmo, vocês vão ouvir o mesmo áudio, mas a imagem é melhor. Aqui parece que... Gente, se vocês olharem aqui o aplicativo Laranjinha, né? Vocês vão me ver aqui glorificado. Eu tô branco praticamente. Gente, eu sou moreno, tá? Acho que se eu vir mais pra trás, vocês vão ver uma cor melhor aí, né? Deixa eu ver. É porque a luz tá muito próxima aqui de mim. Mas eu sou moreno, tá? Ó, tá vendo aqui? Ó, se eu fazer assim, ó, vocês vão me ver mais moreno aí, né? Ó, tá vendo? Eu sou moreno. Amém, queridos? Mas amém. Amém. Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Quiser melhor imagem, vocês podem ir para outras plataformas. Tem um aplicativo vermelhinho e tem um aplicativo também pretinho e rosa, né? E aí vocês podem ir para as outras plataformas vizinhas, tá? E vocês podem ter uma melhor imagem lá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá também, queridos. Eu quero falar aqui com vocês um ponto muito importante dentro desse contexto. Vocês estão falando aqui para mim que vocês estão compreendendo. Então eu posso seguir aqui, amém? Posso seguir no ensino? Escreve aqui para mim, estou entendendo rapidinho. O pessoal aqui da plataforma vermelhinha e da laranjinha, vocês estão conseguindo entender bem aí? Tá tudo bem para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá nítido? Maravilha. Então eu vou seguir no conteúdo. Nós aprendemos aqui agora que o dom de línguas, ele também é um dom que vai produzir uma competência na minha vida espiritual que eu não tinha. Um relacionamento que eu não tinha. Profeta, mas eu não tinha relacionamento com Deus? Sim, mas a oração em línguas vai te levar para um outro nível de relacionamento com Deus. Amém? Um outro nível de relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. O dom de línguas, querido, ele te constrói, ele te edifica. É um dom maravilhoso para quem quer crescer no conhecimento, na glória de Deus, no poder, na unção, na virtude do Senhor. Quem quer crescer com Deus e usar esse dom, querido, é batata. Vocês vão crescer muito com Deus se vocês usarem esse dom. Anote o que eu estou falando aqui para vocês. Vocês vão crescer muito. Muito. Amém? Vão desenvolver um outro nível. É uma outra competência. É outro nível de conexão com Deus. Eu não tenho como explicar isso para vocês, tá? Eu já falei isso para vocês, né? Eu dei até aquele exemplo lá da fruta, né? Eu falei assim, olha, se eu falar para você que eu tenho uma fruta aqui que ela é igualzinho um melão. Vamos supor que eu fui viajar lá pro Egito, né? Fui lá pro Egito. Aí eu chego no Egito e faço uma chamada de vídeo com vocês de novo aqui. Faço uma live lá do Egito. E eu falo assim para vocês, olha, gente, tem uma fruta aqui que ela, por fora, ela é igualzinho um melão. Ela é igualzinho um melão. Só que, por dentro, o sabor dela é de melancia. Só que quando você vai mastigando, você vai sentindo o sabor de goiaba. E no fim, você sente um pouquinho o sabor de mel. Ou seja, eu falei para você de uma fruta que vocês nunca provaram, embora vocês possam fazer uma analogia na mente de vocês, possam tentar ali identificar aquilo, se vocês nunca provarem, vocês nunca vão saber o que eu estou falando aqui. Amém? Deu para entender o exemplo, né? Então, não adianta, eu posso até explicar para vocês como funciona, eu posso falar como que é, eu posso falar de sensações, eu posso falar o que acontece no mundo espiritual, porque é isso que eu falo, eu ensino sobre o mundo espiritual para vocês de maneira clara, segundo a palavra de Deus. Mas eu não posso falar para vocês como é o sentido de provar. Ainda que eu tente explicar, é somente vocês provando esse dom na vida de vocês. Amém?
Então tenha o desejo no teu coração aí, você que está do outro lado da tela me ouvindo, tenha o desejo de querer falar em línguas, né? De querer se edificar, de querer crescer com Deus. Cresça nesse desejo, porque é o desejo que vai te levar a viver mais com Deus. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Rapidinho, vou responder a pergunta da Kézia aqui. Qual a fruta que Adão comeu? A Bíblia não fala, tá bom, minha irmã? Só diz que é um fruto. Tudo bem? Glória a Deus. A Bíblia não deixa claro qual que é a fruta, mas ele disse que é um fruto. Tá bom? Nós não sabemos, a Bíblia não deixa claro sobre isso. Tá? Alguns dizem que é a maçã, né? Até, enfim, a Apple pegou. Para quem não sabe disso, tá? A Apple faz uma analogia ao pecado, tá bom? Para quem não sabe disso, a Apple, ela faz uma analogia ao pecado, né? Por isso que o símbolo da Apple é uma maçãzinha mordida. Há uma apologia a isso, tá? É claro que subconscientemente, nem todo mundo que vai entender essas coisas, mas tem muitas marcas que fazem apologia a muitas outras informações da Bíblia, tá? Muitas. Se vocês olharem, vocês vão ver que isso é muito comum. Profeta, é pecado usar a marca da Apple? Não, querido, não estou falando que é pecado. Né? A gente vive hoje num contexto, por exemplo, não existe uma outra gigante, né? Tem a Samsung, tem outras, mas se eu quero criar uma imagem boa, por exemplo, se eu quero fazer uma live bacana, eu tenho que ter um iPhone, não tem para onde correr. É tudo conveniado, né? Para quem estuda um pouquinho de digital aí sabe disso. Né? A imagem da Apple para fazer Reels, Stories e tudo isso é conveniado. Então, assim, eu não estou preocupado com a marca em si. Eu estou preocupado em entregar o melhor conteúdo para o meu público, o melhor ensino, a melhor experiência, né? Eu não quero trazer aqui para vocês somente uma live, né? Senão eu pegava um celular qualquer um, colocava aqui e fazia para vocês, né? Mas eu sempre estou preocupado aqui em trazer melhor condição para vocês de áudio. Não é só o conteúdo, mas também dar uma experiência bacana para vocês, né? De áudio, né? É muito gostoso quando você chega numa live, você vê uma live ali, né? Com um cenário legal, né? Bem produzido, né? O áudio bacana, você fica até com vontade de ficar na live, né? Mas eu zelo por isso, então eu uso a marca. Então, assim, eu oro, né? Quebro todo tipo de influência maligna e acabou. E acabou. Tudo bem? O apóstolo Paulo fala pra gente não ficar com frescurinha, né? Ora, abençoa e acabou. Tudo bem? Glória a Deus. Mas sim, tem muitas marcas que fazem apologia a muitos pontos da Bíblia que talvez você nem sabe disso. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos seguir aqui então. Eu quero abrir para o final dessa live para algumas perguntas e respostas de vocês, tá? Eu vou concluir esse ponto sobre libertação com a oração em línguas e depois a gente entra em outros pontos dentro dessa oração. Eu acho que a gente vai falar aqui mais uns 3, 4 pontos só, no máximo, e a gente vai abordar outro tema, tá bom, gente? Eu acho que a gente falou muito já sobre o dom de línguas, falamos muito sobre isso, a gente pode falar sobre outros temas, tem muito tema que eu quero falar para vocês sobre família, sei lá, tem tanto tema maravilhoso dentro da Bíblia que a gente pode falar, que vai gerar conhecimento para vocês também, né? Tem muita família sofrendo aí que precisa falar sobre família, né? Sobre filhos, eu quero falar muito, né, sobre isso para vocês. Tem bastante conteúdo sobre isso, bastante conhecimento sobre essas áreas também, tá? Inclusive, para quem não sabe, deixa eu só falar para vocês aqui rapidinho, porque tem gente que tá chegando na live e não me conhece, tá? Eu não só ensino sobre o mundo espiritual, eu não só ensino dentro do meu chamado, né, como profeta do Senhor, abrindo os olhos das pessoas, ensinando as pessoas a se conectarem com Deus. Não só corrijo pessoas em relação ao pecado, falo sobre a justiça de Deus. Eu não só falo sobre isso, né? Eu também abordo outros temas. Eu também dou mentoria no desenvolvimento pessoal. Eu também dou mentoria para casais, para casamento. Né? Teve um seguidor aqui, eu até parei, gente, de fazer isso, porque não dá, não tenho tempo para fazer isso. Mas tem um casal que eu estou aconselhando, não sei se ela está aqui, né? Que eu fiz uma chamada com eles. Fizemos a primeira sessão, geralmente eu faço 10 sessões com o casal, e a gente faz a primeira sessão, começamos essa semana, né? Acho que foi essa semana. Eu estou ajudando esse casal, então assim, eu também dou mentoria na área de casamento, desenvolvimento pessoal, né, ajudo pessoas também dentro da mentoria, né, desenvolvendo pessoas no chamado, no ministério delas, né. Isso eu estou fazendo. Profeta, você está cobrando alguma coisa? Não cobrei nada até agora, tá? Não cobrei nada até agora. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar para essa irmã. Se ela estiver online aqui, você pergunta se eu estou cobrando algum centavo dela. Nada. Eu não cobro nada. Só que eu não estou tendo tempo de cuidar de tanta gente. Não dá, gente. Não dá, é muita gente, tá? Então, por isso que eu parei de dar mentoria, pelo menos nesse período. Mentoria e aconselhamento só com as pessoas que eu já comecei esse trabalho. Então, nesse caso, eu vou concluir, né? Mas eu não vou conseguir continuar, pelo menos agora, dando mentorias e
alavancando, né? Por exemplo, uma pessoa quer crescer nos dons espirituais. Então eu vou sentar com ela, vou identificar o chamado dela, eu identifico os dons, se ela foi batizada no Espírito Santo, senão a gente começa esse processo junto, né? A gente vai entrar numa busca, eu vou dar algumas dicas para ela na Bíblia, e ela começa a buscar isso, aí ela é batizada com o Espírito Santo, geralmente é nesse período mesmo, tá, gente? Geralmente é nesse período. A menos que a pessoa esteja atolada no pecado, aí tem outros cenários, né? Se ela está atolada no pecado, em vícios e outras coisas, né? Outros cenários mais de escravidões malignas, né? Aí eu não consigo ser tão efetivo, né? Até que essa pessoa se liberte, daí busca Deus de verdade. Mas só dando um ponto para vocês também aqui. No futuro, eu quero também ensinar vocês sobre desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. Né, como crescer profissionalmente, como crescer financeiramente, né, como ter um casamento próspero, como falar sobre sexo no casamento, um tabu hoje em dia que ninguém quer falar, eu falo sobre isso, ensino pessoas dentro do casamento, o que é o sexo, por que Deus criou o sexo, o que acontece no meio do sexo quando um casal está tendo relação sexual, o que acontece sobre isso. Gente, eu abordo muitos temas, tá? Então, assim, a gente vai ter tema de tudo aqui em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre tudo. E eu quero ensinar vocês. É claro que eu não vou conseguir ensinar como dentro de um treinamento, mas eu vou trazer aqui para vocês muito conteúdo para vocês se aprofundarem em vários temas. Vocês vão ter uma base. Anote o que eu estou falando para vocês. À medida que vocês vão assistindo as lives e vão aprendendo, né, vocês vão ter uma base para várias áreas da vida de vocês. Financeira, familiar, relacionamento com Deus, chamado, ministério, igreja e tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês, né? Todas as áreas ali, vocês vão ter uma base sólida. Só assistindo as lives. Vocês vão aprender muito aqui, vão ter uma base sólida para atuar em todas as outras áreas. Mas é importante que a gente venha abordando temas por temas para vocês serem desenvolvidos em outras áreas também. Tá bom? Eu fiz uma pausa aqui só para explicar isso para vocês, que logo logo a gente vai ter muitas outras áreas para abordar junto com vocês, tá bom? E eu vou estar trazendo vários ensinos aqui também. Vamos lá, gente, para a gente concluir aqui e abrir para as perguntas. Preste bem atenção aqui no que eu estou falando. Nós falamos então que a oração em línguas também ela nos ajuda nas batalhas espirituais. E eu falei para vocês ontem, na live de ontem, que quando nós falamos em línguas, nós recebemos intervenções divinas. Quando nós falamos em línguas, lembra que eu falei que a oração em línguas ela conecta direto com Deus, é uma oração direta, é uma via rápida, automática. Amém? E quando acontece isso, preste atenção, quando acontece isso, Deus ele vai intervir a seu favor. Deus ele vai estar a seu favor. Deus ele vai andar junto com você. Profeta, isso acontece ou é algumas situações específicas? Não, querido. Se você de fato anda na presença de Deus, Deus estará sempre com você. Tem alguma exceção, profeta, em relação a isso? Tem uma exceção. Uma exceção. Algumas vezes Deus ele vai se afastar de você, não porque você está em pecado, não porque você errou ou você está entristecendo a Deus, não. Deus ele vai se afastar de você para provar a tua fé. Anote essa informação, gente. Como eu gostaria de ter aprendido sobre isso lá atrás. Anote sobre isso daí, anote isso aí no teu caderno. Deus, ele vai se afastar de você. Ele vai permitir e vai até te levar em provações para testar a tua fé. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Jesus, ele fez isso com Paulo, ele fez isso com Pedro, ele fez isso com quase todos os homens que você vai ler a história na Bíblia. Ele fez isso com José. Por que você acha que José foi abandonado num poço? Depois vendido como escravo. José, Deus permitiu que ele passasse por aquelas situações. Deus nunca abandonou José. Mas muitas situações que José passou, Deus permitiu. Deus permitiu aquelas provações. Então, em caráter de exceção, para provar a minha e a sua fé, Deus se afasta. É claro, né? É aquele pai que se afasta para ver se o filho sabe andar de bicicleta mesmo. Você está entendendo o que eu estou ensinando aqui, né? Espero que eu esteja sendo claro aqui para vocês. O pai que está vendo que o filho está aprendendo a andar de bicicleta, o que ele faz? Ele fica segurando o filho o tempo inteiro? Não. Depois que o filho aprendeu a andar de bicicleta ali, está aprendendo, o que ele faz? Ele coloca o filho ali e fica aqui de olho. O filho vai cair? Vai cair, mas ele está ali de olho. Então, anote isso. Deus, ele vai permitir que você passe por momentos de tribulação. E muitos deles, ele vai te levar até o momento da tribulação. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi isso. Como assim Deus vai me levar para ser provado? Eu sei que Deus ele pede algumas coisas, como ele pediu para Abraão, né? Ele disse a Abraão, olha, eu quero o teu filho. Sacrifica o teu filho para mim lá na pedra, lá em cima, naquele monte. Eu quero o teu filho. E aí Abraão diz, tudo bem, Senhor. E quando Abraão ia ali para tirar a vida do filho dele, né? Com aquela
aquele punhal, aquela adaga, aquela faca, aquele cutelo, como eles gostavam de chamar na Bíblia, né? Aí o anjo diz: não tire a vida do teu filho. Eu coloquei você e permiti você numa provação para saber o teu coração. Deus prova a nossa fé. Deus não nos prova no sentido de nos colocar em momentos de dor e tristeza, tá bom, gente? Toma cuidado com isso. Tem muita gente que tá falando besteira na internet. Deus vai provar você. Não. Deus não prova o homem. Deus prova a fé do homem. O problema é que o homem passa pela prova porque ele tem a fé dentro, né? Então ele passa pela provação. Não significa que Deus prova pessoas. Você não vai ver isso na Bíblia. Tanto que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus não prova ninguém, está escrito. Deus não prova pessoas. Deus prova a fé das pessoas. Amém? Nunca ouse falar, Deus está me provando. Você está falando errado. Agora, você pode falar assim, ó. Deus ele está provando a minha fé. Aí é outra história. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Lembre-se disso. O apóstolo Tiago ele disse: Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus não prova ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus prova a nossa fé. É isso que muita gente não consegue compreender. Deus prova a nossa fé. Deus provou a fé de Abraão, Deus provou a fé de Elias, Deus provou a fé de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto com uma única finalidade. É claro que o Espírito Santo recompensou ele depois com poder, já falei isso para vocês. Mas qual que era a finalidade? Provar a fé de Jesus. Amém? Tudo bem? Deus não tem prazer, querido, na morte do ímpio, do pecador. Imagine o justo sendo provado e passando por lutas e dores. Ou você acha que Deus sentiu alegria quando Jó foi provado, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha? É claro que não. Deus nunca teve prazer na maldade ou no sofrimento do justo. Mas Deus prova a nossa fé, porque a nossa fé provada, nós conseguimos crescer e evoluir de maneira espiritual. Tinha uma música, antigamente, que nós cantávamos nas igrejas, era muito linda essa música, né? Ela dizia assim, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares. Aí ele continua, né? Ou seja, cada vez que a nossa fé é provada, Deus não está provando porque ele gosta de nos provar. Deus está provando porque ele quer que nós cresçamos um pouco mais. Toda vez que Deus prova a nossa fé, querido, não é para nos jogar para baixo. É para nos levar para um outro nível espiritual. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? Deus não nos prova. Ele prova a nossa fé. Então por que a gente passa pelas provações? Porque a tua fé está dentro de você, querido. Não tem como provar a tua fé sem que você sofra um pouquinho das consequências dessa provação da fé. Amém? A fé está dentro de você, ela não está fora de você. Ela está em você. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Mas lembre-se disso. Deus não prova ninguém, não tenta ninguém. Deus não pode ser provado ou tentado pelo mal. Amém? Tudo bem? Deus prova a nossa fé. É isso que ele prova. É isso que ele coloca em xeque. Ele vai provar a nossa fé para saber se nós estamos verdadeiramente em Deus ou se é tudo fachada. Ele vai permitir as provações da nossa fé para saber se de verdade nós estamos vivendo uma vida de verdade em Deus. Uma vida de renúncia, ainda que as provações venham, ainda que as lutas venham, ainda que as tribulações venham. Ele vai saber. Como que ele sabe? Ah, mas ele não é Deus? É claro que ele é Deus. Só que ele quer ver as tuas decisões. A maioria das vezes... Gente, eu não queria falar sobre isso, meu Deus. Amém, Espírito Santo. A maioria das vezes que você é provado, não é nem para mostrar para Deus a tua fé, porque ele já conhece a tua fé. É para mostrar para você o quanto você ainda está fraco. Essa é a verdade, tá? Essa é, na verdade, a maior finalidade, se assim a gente pode colocar. Porque Deus ele conhece o teu coração, ele sabe se sua fé é fraca ou não. Mas ele vai provar a tua fé para mostrar para você o quanto você precisa buscar a Deus ainda para aprimorar a tua fé. Ele vai provar a tua fé para mostrar o quanto você mesmo ainda está fraco. Quanto você mesmo ainda tem uma fé pequena. É por isso que ele vai provar a sua fé. Amém? Deus, ele sabe, querido, ele sabe de todas as coisas, tá? Tem muita gente que fala, Deus vai me provar para saber.
Não, querido, Deus já sabe de tudo. Deus, ele conhece todas as coisas, nada na terra é novo para Deus, ele conhece, a Bíblia diz que antes de você falar alguma coisa, antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe. Antes que meu pensamento venha a ser formado nos meus neurônios, ele já sabe. Então, a aprovação da nossa fé não é para mostrar para Deus exclusivamente se eu estou com a fé nele, ou se eu sou verdadeiramente um justo, mas é para mostrar para nós o quanto nós estamos fracos ainda e precisamos crescer na fé. É para mostrar para nós o quanto nós ainda estamos bebês ainda. Menininhos, menininhas na fé. E nós precisamos crescer cada vez mais em fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se eu não vivo pela fé, eu ainda não estou na categoria de justo. Preciso andar em justiça. Preciso crescer na fé. E como que eu cresço na fé? Por meio das provações. Eita glória! Que bênção, né? Que revelação poderosa. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. As provações, no fundo, elas são mascaradas de oportunidades de crescimento. No fundo, as provações e as lutas, elas são mascaradas, elas vêm mascaradas de uma oportunidade de crescimento para que eu possa crescer na minha fé. É isso. Profeta, eu quero crescer na fé. Quer mesmo? Então você vai ser provado. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por essas revelações. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos lá, então. Eu vou finalizar aqui, gente, para a gente responder as perguntas de vocês. Já é 8 horas. Olha lá. Eu vou voltar aqui rapidinho. Vamos rebobinar a fita aqui e voltar um pouquinho mais aqui atrás. Preste bem atenção. Anote isso daqui. As nossas armas espirituais que Deus nos deu são armas espirituais, não são carnais. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler com você isso aqui. Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Opa, estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ó, anote aí, você que está anotando aí, tá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, preste atenção. Porque as armas da nossa luta, ou em outras versões, da nossa milícia, tá bom? As armas da nossa guerra espiritual, essa guerra aqui não é carnal, amém? Toma cuidado você que fica falando, eu tô lutando com meu esposo. A luta não é carnal, é espiritual. Teu esposo está sendo influenciado. A tua esposa está sendo influenciada. O teu filho está sendo influenciado. Ah, mas é meu filho. Toma cuidado. Anote o que eu estou falando. A maioria das pessoas que hoje tomam decisões erradas é porque elas estão sendo influenciadas por demônios. Estão sendo escravas da mentalidade e no corpo, na carne. Se eu lutar contra o que atua por trás dessas pessoas, eu consigo ter a vitória que eu tanto estou alcançando. O problema é que você quer lutar com a carne dessa pessoa. Se você não colocar o do joelho no teu chão, querido, e começar a orar e guerrear espiritualmente contra os demônios que atuam na vida da pessoa que você quer que ela seja alcançada, você não vai conseguir libertar essas pessoas. Para quem quiser aprender sobre libertação, sobre esse tema, entra no grupo do aplicativo Verdinho, vai para lá e não perde tempo não. A gente tem um grupo fechado. Já batemos 900 e poucas pessoas, só tem 1.024 vagas no treinamento. Todas as sextas-feiras nós temos os treinamentos. Todas as sextas-feiras nós temos os treinamentos. Então, amanhã nós teremos, acho que a quinta edição, a quinta sessão, a quinta aula do treinamento de libertação de alto nível. Muitas pessoas já estão fazendo o treinamento. Profeta, o que eu faço? Eu perdi os próximos treinamentos e agora? Meu Deus, eu não consigo voltar no tempo. Tudo bem, gente, calma. Eu sei que você não pode voltar no tempo. Só Deus, ele anda entre os tempos, passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Ele não é movido por tempo. Ele criou o tempo. E eu sei que você não tem essa competência. É por isso que eu deixei gravado na plataforma do Vermelhinho. Todas as aulas, todas as sessões, todos os ensinos que eu trouxe até agora sobre esse treinamento específico de libertação de alto nível estão gravados no aplicativo Verdinho. É só você ir lá na live, clicar e aprender. Amém? Profeta, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não, querido. Você não vai pagar nada. Amém? Glória a Deus. A única coisa que você paga aqui para ter os meus conteúdos é a tua internet, né? Nesse caso, o dinheiro não vem para mim. Vai para a empresa que fornece a internet para você. Amém? Até agora, queridos, eu não cobro nada para ensinar vocês, eu não cobro nada, não estou cobrando nada. O meu desejo é que vocês aprendam, que vocês cresçam. No futuro terá cursos, profeta, terá treinamentos mais profundos, pagos, terá. Mas para a publicação dos meus livros e outros materiais que eu quero. Ou seja, terá uma finalidade. Não é porque eu quero enriquecer ou ficar rico com a internet.
Amém? Eu tenho minha fonte de renda, minha esposa tem a fonte de renda dela, eu vivo, tudo bem, não vivo, nossa, o melhor de todos, mas eu tenho uma vida, eu pago minhas contas, consigo comer minha comida, consigo viver bem e tá tudo bem. Amém? Tudo bem, queridos? Então, o treinamento é gratuito. Vai lá na plataforma do Vermelhinho, clica lá e assista as últimas 4 aulas. Anote o que eu estou falando, gente. Eu não estou exagerando aqui. Assista os treinamentos. Assista os treinamentos. Depois vocês vão me falar o que vocês acharam. Assistam lá os treinamentos, tá bom? Tudo que eu vou falar para vocês sobre libertação, eu quero libertar um filho, eu quero libertar um pai, uma mãe que está presa, eu sei que é demônio está trabalhando na vida delas. Você precisa ser treinado, querido. Você vai ter que aprender. Amém? O problema das pessoas é que elas não querem pagar o preço para aprender e querem ter sucesso. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe, isso é conto de fada, é mundo de Nárnia. Isso não existe. Assim como fadinha do dente não existe, você está acreditando numa mentalidade que não existe. Tudo na vida é conhecimento, gente. Vocês não aprenderam isso, não? Tudo na vida é você aprender. Se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que estudar. Ou alguém vai te colocar como empresário, como dono de uma empresa, ou como executivo de uma empresa sem faculdade. Isso não existe, gente. Amém? Eu já falei isso pra você, vou repetir aqui pra vocês, precisa aprender essa frase. Do céu só cai 2 coisas. Chuva e cocô de pombo. Não cai mais nada. Amém? Até as bênçãos de Deus para que você tenha, você tem que andar na linha com Deus. Tudo bem? O resto é conto de fada, historinha da carochinha. Tudo que você quiser, se você quiser crescer na sua vida financeira, você vai ter que aprender sobre finanças. Vai ter que aprender. Eu aprendi com muitos homens. Tem um rapaz que eu assisto muito na internet, que é o Primo Pobre. Aprendi muito com ele. Pensa um homem que fala tranquilo, de maneira clara e muda a mentalidade financeira de muita gente. Eu não o conheço pessoalmente, mas já aprendi muito com ele sobre finanças. Ou seja, nós temos tanto ensino hoje, mas as pessoas não querem mais se esforçar para aprender. Então, querido, deixa eu te dar uma notícia, você nunca vai ter sucesso. Nunca vai ter sucesso em nada. Ah, eu quero ser empresário. Ah, é? Então você vai ter que aprender o nicho que você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender como administrar o teu financeiro, como fazer reunião. Você vai ter que aprender muita coisa. Gente, eu já tive empresa, tá? Durante 3 anos eu tive uma empresa. Eu sei como que é a rotina. Reunião com funcionário, pagamento de funcionário, eu fazia tudo sozinho. Eu não tinha ninguém que fazia isso pra mim. Eu fazia sozinho. Eu tenho experiência de empreendedor também. Só que o que eu quero que você entenda é que não existe que nada vai cair do céu pra você. Você vai ter que aprender, querido. Vai ter que abrir a tua cachola aí, a tua cabeça, e vai ter que cair de cabeça nos livros. Assim como se você quiser aprender sobre a Bíblia, você vai ter que cair de cabeça na Bíblia. Ou você acha que eu nasci sabendo tudo que eu sei? Ou você acha que eu nasci sabendo tudo que eu tô falando aqui pra você? Você acha que num belo dia, Deus abriu minha mente, tome-lhe, né? Não, gente, não é assim que funciona. Eu tive que estudar, eu tive que orar, eu tive que ter revelação, eu tive que ler a Bíblia quantas vezes, inúmeras vezes, eu tive que aprender sobre tudo isso. Amém? Não existe sucesso sem dedicação e sem esforço, gente, não existe. Não existe isso. Eu fico vendo hoje, né? Eu tô trabalhando no digital, eu tô criando uma certa experiência, uma especialização também dentro do digital. Eu fico vendo um monte de gente prometendo um monte de coisa na internet, né? Ah, você vai ficar rico com a internet? Gente, baboseira, isso não existe. Não existe. Se você não tem autoridade na internet, você não vai vender nada. Ou você é uma autoridade... Eu não vou falar sobre marketing digital aqui, tá, gente? Eu também conheço um pouco sobre marketing digital. Não quero falar sobre isso. Ou você é uma autoridade, ou você vai ter que fazer parceria com a outra autoridade. Você vai vender o quê na internet? Quem que vai comprar de vocês? Ninguém te conhece. Você compra alguma coisa de alguém que você nunca viu ou nunca foi indicado? Você compra alguma coisa desse jeito? Isso não existe, gente. Aí fica um monte de gente vendendo cursinho na internet de marketing digital. Ah, você vem aqui que você vai ficar rico com a minha estratégia. Baboseira. Já aprenda logo. Você vai ter que criar conteúdo, ou você vai ter que fazer parceria com alguém que já é muito influência na internet para você poder vender por meio dele. É assim que funciona. Tá? Já estou quebrando um monte de paradigma na cabeça de vocês e evitando que vocês gastem muito dinheiro aí com marketing digital. Amém? Tudo bem? Não existe, gente, dinheiro fácil. Não existe. Você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que ter formação. Eu tenho um monte de formação, estou na minha 3ª pós-graduação. Eu sei o que eu estou falando para vocês aqui, gente. Eu não sou um manezinho que veio na internet para falar, não. Eu sei do que eu estou falando. Amém? Não existe nada nessa terra que você conquiste sem esforço, sem dedicação. Tudo que você vai fazer é dedicação. Tudo.
o teu corpo. Por que você tem o corpo que você tem hoje? Porque você não quer se esforçar para se dedicar. Por que eu sou magro? Por que eu sou magro? Por que eu tenho quase nada de gordura no corpo? É porque eu sou bom? Porque minha genética é boa? Não! Eu faço atividade pelo menos 4 vezes na semana. Eu cuido do templo do Espírito Santo, eu cuido do meu corpo. Cuido da minha mente, suplemento vários suplementos. Minha alimentação é regrada. Tudo. Corpo, família. Você quer ter uma família feliz? Vai aprender sobre família, querido. Vai aprender sobre como ser um homem verdadeiro, como ser uma mulher verdadeira. Vai aprender como criar filhos. Se você não aprender, você vai criar do jeito que você veio das suas experiências passadas. E as tuas experiências passadas, infelizmente, a maioria delas está toda errada. Como que eu sei que o que eu estou vivendo... Olha lá, já estou falando de autodesenvolvimento, tá vendo? Nem era o que eu queria falar, já estou falando de autodesenvolvimento. Mas vamos lá. Eu vou só concluir aqui. Quando você vive as suas experiências passadas, o que acontece? Viver as experiências... Se você não confrontar as tuas experiências passadas, você vai viver refém das tuas experiências passadas. O que programaram na tua cabecinha. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já ouviram da avó de vocês durante muito tempo a seguinte afirmativa: não pode tomar manga com leite. Você vai morrer. Alguém aí já pegou algum atestado de óbito de alguém? Causa da morte, manga com leite. Envenenado com manga com leite. Pelo contrário, manga com leite tem um monte de benefícios. Além de ser maravilhosamente saboroso. O que eu quero... Num pequeno exemplo para vocês aqui, dentro desse parênteses aqui que eu estou falando de autodesenvolvimento, o que eu quero dizer para vocês? Vocês foram ensinados. Vocês tiveram experiências até aqui. Tudo que vocês são até agora é o que vocês foram ensinados. Ou seja, se vocês não confrontarem o que vocês foram ensinados até hoje, o que vai acontecer na vida de vocês? Vocês vão viver escravos. Anote aí, isso aqui é importante. Isso aqui eu falo dentro de treinamento de autodesenvolvimento, tá, gente? Não tem nada a ver aqui. É claro que o que eu estou falando para vocês aqui também é bíblico. Todo o meu conteúdo de ensino de autodesenvolvimento é bíblico, tá? É sempre pela palavra. Eu não falo de mim, não. A Bíblia fala sobre isso. Olhe para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para frente. Perceba que a Bíblia, ela também nos ensina a desenvolver a nossa capacidade cognitiva. Não é só a questão espiritual. A Bíblia também nos ensina a desenvolver competências biológicas, fisiológicas. Amém? Mas olhe para frente, né? E avance confrontando as tuas experiências passadas. Senão você, infelizmente, você vai cair numa zona de escravidão. Ou seja, hoje tem pessoas que vivem escravizadas com o que ensinaram para ela. Com o que o pai ensinou, o que a mãe ensinou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Se você não confrontar o que você aprendeu e o estilo de vida que você vive hoje, você vai viver escravo daquilo que programaram vocês para serem. Vou repetir de novo. Se vocês não confrontarem o que vocês aprenderam até hoje, estão vivendo hoje, vocês vão ser escravos. Anota o que eu estou falando. Vocês vão ser escravos de um monte de mentalidade errada que vocês aprenderam até hoje. Amém? O pessoal está falando que na plataforma pretinha com rosa, o áudio ficou dando eco, é isso? Deixa eu colocar um outro microfone. Ver se vai melhorar para vocês aí, tá? Pode ser que ele está descarregando também. Vocês estão me ouvindo bem aí agora? Melhorou? Ficou bom o áudio para vocês? Responde aqui para mim. Maravilha. Vamos lá então. Anote essa frase aí. Se você não confrontar o que você vive hoje, preste atenção. Se vocês não confrontarem o que vocês vivem hoje, vocês vão ser escravos do que vocês aprenderam até hoje. Só que o problema é que nem tudo o que vocês aprenderam até hoje está certo. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui, gente, rapidinho. Eu vou parar por aqui, tá? Senão a gente vai... Infelizmente, hoje... Vamos finalizar por aqui. Preste atenção aí, gente. Anote o que eu vou falar aqui para vocês. Anote aí. Se vocês não... Anota aí, tá? E isso aqui vale para todas as áreas, tá bom? Não é só desenvolvimento pessoal, não. Isso vale também dentro do seu relacionamento com Deus. Quer que eu te provo? Vocês aprenderam a vida inteira que vocês vão ser arrebatados no piscar de olhos.
Só que vocês não vão ser arrebatados no piscar de olhos. O que vai acontecer no piscar de olhos, segundo a palavra de Deus, é a transformação do corpo em um corpo glorificado. Mas todos vão ver Jesus. Todos verão a Deus. Muitas mentirinhas que vocês foram ouvindo ao longo da trajetória, eu não vou colocar a palavra mentira aqui, somente mentira, tá? Pode ser equívoco ou falta de conhecimento também da parte do que estava ensinando vocês. Mas, tá errado. Ou seja, se eu não confrontar o que eu estou aprendendo, como que eu vou saber que o que eu sei é errado? Se eu não ouvir o que eu estou aprendendo, o que eu estou ouvindo, de outras maneiras, de outras pessoas sábias, como que eu vou saber se aquilo que eu estou vivendo até hoje é a verdade? Tá dando para entender? Deixa eu te dar um outro motivo aqui, outro exemplo para a gente finalizar nos exemplos. Os meus filhos, eles foram criados sem camiseta e sem roupa de baixo, tá? O meu filho, hoje, ele anda pelado na casa direto. Até porque ele está saindo da fralda, ele está com 2 anos. Ele anda peladinho e sempre foi assim. Meu filho não gosta de dormir de roupa, ele não gosta de ficar de roupa. A gente brinca que ele é o Mowgli, né? A gente fala que é o menininho lobo ali, brincando ali, né, com eles. E ele fica peladinho. Quando a minha mãe vinha aqui em casa, adivinha o que minha mãe aprendeu e o que ela passa que ela aprendeu até hoje? Não pode ficar com o pé descalço, filho. Não pode. Ele não pode ficar sem camiseta, recebendo friagem no peitinho. Isso foi o que vocês aprenderam a vida inteira. E é por isso que vocês criaram o filho de vocês assim. Os meus filhos não ficam doentes. Você sabia disso? É raríssimo. Eu acho que o meu filho, em 2 anos, eu só levei ele 2 vezes no médico. 2 vezes. 2 anos. A minha filha tem 4. Se eu levei ela 3 vezes no médico, foi muito. Sabe por quê? Porque já foi provado cientificamente que quando a criança ela fica exposta a climas diferenciados, temperaturas diferenciadas, ela cria o que a ciência chama de imunidade. Ou seja, pé no chão, mãozinha suja na boca, ficar ali sem camiseta. Eu durmo com o ventilador ligado, eu não consigo dormir sem ventilador ligado, tá? Eu sou assim. Eu não fico doente, eu posso ligar o ventilador na minha cara. Os meus filhos cresceram com isso. Eles não ficam doentes. Ou seja, um paradigma que foi colocado na cabeça das pessoas durante muitos anos se tornou parte da tua vida. E você criou seus filhos assim. É por isso que seus filhos viviam doentes. Quem tiver dúvida do que eu estou falando aqui, pode pesquisar aí, meu irmão. Veja o que a ciência diz hoje. A ciência no passado dizia que a mulher fumar era bom. Você sabia disso? Você sabia que a ciência no passado orientava mães, mulheres, fumar? Já foi descoberto que o cigarro causa prejuízos gigantescos na saúde, não só da mãe, mas também do feto. O que eu estou mostrando para vocês, dando exemplo aqui para vocês, gente? Preste atenção. O que eu quero que vocês entendam nisso? Por que o Senhor está nos levando para isso também? Nós temos que confrontar o que nós cremos, nós temos que confrontar o que nós vivemos, a maneira que eu vivo dentro do meu casamento, a maneira que eu vivo com meus filhos. Será que eu estou educando meus filhos corretamente? Qual que é a mensagem que meus filhos estão recebendo? Será que de fato eu estou sendo um bom marido? Será que de fato eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que de fato eu estou andando com Deus? Será que o que eu creio da Bíblia está certo? 1 Timóteo capítulo 4 diz que nos últimos dias teriam ensinos de demônios. Quem te garante que o que você não está aprendendo lá fora não é ensino de demônios? Tá dando para entender o que eu estou ensinando aqui, gente? Você só vai saber a verdade quando você confronta a verdade que na sua cabeça é verdade, mas não significa que ela é uma verdade. Tô filosofando aqui, né? Filosofando, né? Momento filosofando, né? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Mas fica aqui esse ensino para vocês também. Quando a gente for treinar vocês sobre desenvolvimento pessoal, né, crescimento e desenvolvimento pessoal, quem quiser desenvolver mais as suas capacidades, né, a sua mentalidade, a sua desenvoltura, a sua fisiologia, depois a gente fala uma live completamente sobre isso. Como no passado eu fiz lives dando dicas de alimentação, né, de saúde, de suplementação, né? Eu também tenho um conhecimento muito profundo, gente, em saúde, tá? Em saúde. De verdade, eu falo para minha esposa que se eu não fosse hoje, né, influenciador, se eu não fosse hoje, tivesse, para quem não sabe, eu também faço construção, né? De certa forma também sou empresário ainda, mas se eu não fosse isso, eu seria médico, porque é uma profissão que eu gosto muito, né? É uma profissão que eu gosto muito.
Acho muito bonito a medicina, né? É uma profissão muito honrosa, né? Muito... A palavra é essa, né? Uma profissão muito honrosa, né? Você poder salvar vidas e ajudar vidas, né? É claro que não com remédio, mas com a farmácia de Deus. As plantas medicinais, as frutas, legumes, tudo, né? Não curar pessoas com remédio, porque remédio só remedia, não cura, tá? Você que é escravo de remédio aí, sabe que você não está se curando não, você está se prejudicando. Depois a gente fala sobre isso, mas o remédio só remedia. O que cura são as plantas medicinais. Eu chamo de farmácia de Deus. A farmácia de Deus, tá bom? Tudo bem, queridos? Foi bênção essa live para você? Como que foi aí? Gente, eu queria abrir para perguntas e respostas, mas já deu 1h30 de live. Eu vou ter que finalizar aqui, infelizmente, tá bom? Infelizmente eu vou ter que finalizar a live hoje. Mas eu queria perguntar para vocês, como que foi a live para vocês? Como que foi essa live aqui? Deu para aprender bastante coisa? Nós aprendemos um pouco sobre o dom de línguas, depois no final da live, né, nós aprendemos um pouco sobre conexão com Deus, falamos sobre provações, e também falamos no final agora só um pouquinho mais sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, né? Confrontação de crenças, né? De ideias e de ideologias que foram formadas ao longo das minhas experiências, que infelizmente eu acabei aceitando essas experiências e não as confrontei como deveria ter feito. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Então, é isso, queridos. Quem está perguntando se a live vai ficar salva, sim. Todas as minhas lives são gravadas e ficam salvas no aplicativo vermelhinho, que todo mundo assiste vídeo aí, tá? Todas as lives ficam gravadas lá, tá? Tudo que eu falei até hoje pra vocês, gente, eu tô com mais ou menos umas 40 lives de 2 horas para subir para o canal vermelhinho. Mas e o tempo para fazer isso? Você acredita nisso? Deve ter mais ou menos mais de 300 horas de conteúdo para vocês de ensino só para subir para o canal vermelhinho. Mas e o tempo para fazer isso? Mas amém. Logo, logo eu quero ter alguém para me ajudar a subir pelo menos os vídeos, me ajudar, sei lá, né? Que Deus possa me prosperar para me ajudar nessa trajetória que, gente, dá muito trabalho, viu? Para quem acha que influenciar pessoas, né? No meu caso, eu sou influenciador também, mas eu também ajudo pessoas na área espiritual, né? Então eu desenvolvo pessoas, praticamente, esse é o nicho, na minha opinião, é o mais importante, né? Se a gente for colocar em nichos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a eternidade das pessoas. Eu não posso brincar com isso. Nós temos que pregar a verdade, né? Nós temos que falar a verdade do reino de Deus, sempre pautado na palavra. Porque nós estamos falando sobre a eternidade das pessoas. E nós não podemos brincar com isso. Né? Por isso que eu levo tão a sério o conteúdo aqui com vocês. Aí tem gente que fala, você é grosso, você é firme. Não é, querida, é porque eu sei da seriedade do problema. Eu sei da seriedade do que é pregar a palavra de Deus. Eu sei da seriedade que é você ensinar pessoas sobre a palavra de Deus. Você sabia que no juízo final eu vou ser cobrado de tudo que eu ensinei aqui para vocês? Talvez vocês não sabem disso, né? Mas cada palavra, cada ensinamento, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tudo que eu preguei até hoje na minha vida, vai ser cobrado de mim no último dia. Eu vou ter que prestar conta a Deus de tudo que eu falei. É por isso que eu falo segundo a palavra. Eu não falo de mim, eu não falo do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito. Eu falo do que a Bíblia diz. Eu falo do que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Tudo bem? Então, é isso que eu quero dizer para vocês aqui. O pessoal que está me ouvindo aqui agora, gente, nós temos um grupo fechado no aplicativo verdinho, que todo mundo usa aí para se comunicar. Nós temos um grupo fechado, quem quiser entrar, é só você clicar aqui no link da minha bio, da minha plataforma, tem um link, né? Quando você clica na minha foto aí, você vai ver que tem um link lá embaixo do grupo fechado. Quem quiser entrar no grupo fechado, entre, porque eu estou treinando muitas pessoas lá. Já estamos indo para quase 1000 pessoas lá, né? Quase 1000 pessoas nesse grupo. Então, se você quiser aprender, quiser entrar, quiser crescer, quiser evoluir, sair da tua mentalidade, eu falo que é a mentalidade de galinha, né? Minha esposa não gosta muito desse termo, não. Por que eu falo que é a mentalidade de galinha? Porque a galinha, ela não olha para cima. A galinha, ela fica só com o pescoço aqui, né? Ó, só ciscando para baixo, né? Ela não olha para cima. A galinha, ela foi projetada para ficar olhando só para baixo. Por quê? E o máximo que ela olha é para frente. Nós temos que parar com essa visão de galinha, né? E começar a olhar com uma visão de águia. Porque a galinha só vê talvez um palmo ali um pouco na frente dela. A águia não, ela vê um todo. Ela analisa todo um cenário. Ela vê de longe, né? Ela sabe o que é bom para ela, o que não é bom para ela. E ela vive ali dentro daquele cenário. Amém, queridos? Quando eu falo sobre ter visão de águia, querido, isso aqui não é um jargão não, tá? Você está falando um jargão que todo mundo fala. Não, não é um jargão. A Bíblia fala que Deus, Ele nos renova como águias, né? Renova nossas forças como águias. E eu não vejo que Deus coloca isso só como renovação, mas também como mudança. Para quem não sabe aqui, gente, a águia faz algo muito lindo. Quando ela chega num período da vida dela, quando ela já está velha,
ela começa a tirar todas as suas penas, ela quebra as suas unhas, tira tudo, e ela bate o seu bico na rocha, ela quebra o seu bico e se joga de um alto, né, uma colina dentro da água. Ela se joga. E ali, é por isso que o pessoal fala da fênix, né? Ela nasce das cinzas. Para quem não sabe do termo, é isso. É isso que acontece. A águia, ela renasce. E ela vive o dobro. Ela vive mais tudo que ela viveu até aquele momento, ela vive mais a mesma quantidade depois. Por quê? A águia, ela se renova, ela tem uma visão de mudança. Ela não se conforma na vida dela. Por isso que eu estou falando sobre águia, né? Então a águia, ela se renova, ela muda, ela transforma, ela tem outra visão, ela não aceita a condição que ela está de velha. O bico dela, quando ela chega na velhice, começa a entortar, começa a ir para baixo. Ela não consegue mais se alimentar. As unhas também começam a ficar para baixo, né? Ela não consegue mais agarrar. Ou seja, ou ela se entrega para a morte, ou ela tem esse processo de dor, de quebrar as unhas, de tirar as penas e depois quebrar o bico na rocha e depois renascer, né? O que nós falamos aí que é a fênix, né? O nascimento, né? Nascer das cinzas. É esse o termo, tá, gente? Para quem não sabe disso. Então, quando a gente fala de águias, né? É a gente parar de ter visão de galinha, gente. E ter visão de águia. Olhar para cima, olhar para frente, olhar para aquilo que Deus tem para mim, buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Assistir vídeos e treinamentos. Você encontrou aqui a minha vida, se eu estou aqui te ensinando de alguma forma, eu estou impactando a tua vida. Busque cada vez mais entrar nas lives, assistir os vídeos, né? Buscar conhecimento, porque vocês vão crescer muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso eu garanto para vocês. Se você me vê aqui hoje, querido, uma pessoa sábia, né? Na palavra, em outros temas, querido, se você soubesse como que eu sou sedento por conhecimento, você não tem noção. Você não tem noção como que eu sou louco por sabedoria e conhecimento. Uma coisa, gente, de verdade, eu não sou voltado para questões financeiras, não sou uma pessoa que quero ser milionário, rico, não preciso disso. Eu já sou rico. A maior riqueza que o ser humano pode ter é conhecimento e sabedoria. Isso ninguém tira de você. Então, quando você tem isso, você volta para o que é mais importante, a sabedoria. Né? Busque sabedoria de Deus, busque conhecimento nas áreas que você hoje não tem, leia livros, busque entendimento, né? Assista pessoas que têm autoridade nesse tema, né? Ou em alguns temas. Busque crescer, queridos. Vocês vão crescer muito em nome de Jesus, tá bom? Eu vou parar por aqui. Vocês já me conhecem que eu falo muito, né? Eu falo muito. Eu acho que eu falo mais do que umas 300 pessoas aí junto de vocês. Falo bastante mesmo. Se deixar, eu passo a noite aqui falando com vocês, ensinando vocês. Amém, queridos? Então, essa live foi bênção para a vida de vocês. Espero que tenha sido uma bênção, espero que tenha gerado crescimento, maturidade e desenvolvimento espiritual, cognitivo, desenvolvimento pessoal, porque a Bíblia, querida, ela vai transformar a nossa vida não só na questão espiritual, mas em todas as áreas. Família, finanças, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mentalidade de empreendedor. Gente, a Bíblia é poderosa. Se a gente fosse falar tudo que a Bíblia tem de ensino, gente, de verdade, eu poderia passar minha vida falando isso. Amém? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa live. Você que está aí, que é a primeira vez, que não assistiu meu conteúdo ainda, já põe o dedo aí nesse seguir, já siga para você não perder os conteúdos, para não perder os vídeos, não perder as lives, os treinamentos. Todo dia eu estou soltando vídeo para vocês, todo dia eu estou ensinando vocês de vários temas da Bíblia, mais precisamente agora sobre oração, mas eu estou sempre aqui ensinando vocês com sabedoria da palavra, com entendimento bíblico e com muita direção da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Bênção demais? Tudo bem, amados? Foi bênção essa live para vocês? Deixa eu só pegar um ponto aqui rapidinho. Só um ponto que eu quero passar para vocês. A gente vai orar para a gente estar finalizando essa live e agradecendo ao Senhor, amém? É rapidinho, queridos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só mais um segundo. Eu tinha salvo aqui no tablet. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Só mais um segundinho, gente.
que eu não vou achar. Amém. Eu vou tentar soltar um vídeo para vocês sobre isso, tá, gente? Eu vou tentar soltar um vídeo para vocês sobre isso. Eu vou tentar achar onde está esse vídeo, eu coloco aqui no meu Stories, coloco aqui para vocês verem, tá? E aí vocês podem ver essa mensagem, é muito linda, muito poderosa, muito bênção para a nossa vida, tá bom? Glória a Deus. Fátima da Silva, né, ela falou que ela é bióloga e essa história é um mito. Vamos lá, eu só vou responder você, minha irmã, só para a gente fundamentar aqui, né? Eu gosto sempre de falar o que eu estou ensinando para as pessoas. É claro que existe um certo... A palavrinha é essa, né? Um certo misticismo nisso. Mas sim, existe uma naturalidade na troca de penas, bico e unhas da águia. O que eu estou falando é que ela facilita esse processo, né? Ela facilita isso. Significa que ela faz isso, ela ajuda nesse processo. E isso não é só a águia, né? Tem outros pássaros que fazem isso. Eu entendo a sua profissão e, claro, cada um aí, né, vai falar daquilo que mais tem propriedade, ainda que ela tenha essa predisposição biológica, mas ela também ajuda isso. E eu tenho vários vídeos, né, eu tinha aqui salvo no tablet, eu vou tentar pegar para vocês a águia fazendo esse processo que eu estou falando aqui. É claro que existe um processo místico nesse contexto, né, meio que enfeitando mais isso, né, como se fosse um novo nascimento, né. É claro que existe uma linguagem poética ou mística mesmo nesse sentido. Só que sim, isso acontece, né? Eu tinha vídeos aqui sobre isso, ela facilitando esse processo natural dela. Mas depois eu tento pegar para vocês e colocar aqui, só respondendo a irmã Fátima da Silva, que ela disse que é bióloga, né? Acho que deu para entender aqui o que eu acabei de falar para vocês, mas depois eu tento postar para vocês. Eu vou tentar pegar esse vídeo ou outros vídeos e vou colocar aqui para vocês também verem esse processo, tá bom? Acontecendo esse processo. E pasmem, nós temos vários tipos de águia, né? Vários tipos de águia. Águia americana, cabeça branca, tem vários tipos, né? Mas amém. Deu pra entender, né? Depois eu tento colocar o vídeo aqui pra vocês, tá bom, gente? Deu pra entender até aqui? Foi bênção a live? Espero que sim. Espero que você tenha aprendido muito e tenha crescido um pouquinho mais nos ensinos e no conhecimento aqui que eu tenho trazido pra vocês. Tudo bem, amados? Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor por essa live. Tudo bem, irmã Fátima? Acho que ficou claro aí. Eu tentei aqui responder um pouquinho mais, fundamentando um pouquinho mais isso aqui que eu falei para o pessoal, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus, né, por esse momento, mais esse período de crescimento e desenvolvimento em Deus. Feche os teus olhos aí, queridos. Você que está aí do outro lado da tela, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer aquele que criou os céus, a terra, aquele que nos criou, aquele que nos deu tudo que nós temos hoje, nos deu sua palavra, nos deu seu amor e a sua graça, e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Nós somos eternos devedores de Deus. Eternos devedores. Ele nos comprou com o sangue dele, mesmo sem nós merecermos. Não merecíamos, mas Ele nos fez merecedores. O justo pelos injustos. E nós temos que louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem falado, tudo que Ele tem nos ensinado, tudo que Ele tem nos destravado de maneira espiritual. E nós vamos agradecer ao Senhor aqui, amém? Você que está aí do outro lado da tela, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live. Obrigado por esse momento tão importante. Obrigado por, Senhor, estar sempre conosco. Eu sei, Senhor, que às vezes a gente chega em alguns momentos da nossa vida que nós não sabemos como lidar. Mas, Pai, nós temos um Deus que é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que se faz presente, o Deus que guia os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha estar conosco. Não permita, Pai, que nós venhamos nos dobrar diante deste mundo, nos dobrar, Senhor, diante dos prazeres desse mundo tenebroso, mas que nós venhamos, Pai, nos aproximar de Ti. Como a Tua palavra diz, e nós nos aproximemos do trono da graça com confiança, porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós. O Senhor venceu o pecado na carne. E eu louvo, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus amoroso e tem nos ensinado tanto aqui nessas lives, Pai. Quanto o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Jesus.
Obrigado por essa noite, obrigado por esses ensinos. Que amanhã seja uma sexta-feira abençoada para cada um que vai entrar amanhã no trabalho, que vai ir para o estudo. Que seja um dia abençoado, Senhor, cheio de bênção, cheio de conexão contigo, cheio de unção. Que nós possamos crescer cada vez mais, Pai, nos dons espirituais, na oração. Que nós possamos matar a nossa carne no jejum. Que nós possamos, Pai, desenvolver verdadeiramente um caráter, uma personalidade de Cristo. Que possamos ser cópias, possamos ser modelos. Como Paulo dizia, Senhor, podem copiar a mim. Copiem a mim porque eu sou copiador, eu sou seguidor, eu sou a cópia de Cristo. Que nós possamos copiar a Cristo. Que nós possamos copiar o nosso Salvador. E que nós possamos viver de maneira profunda na Tua presença. Lava-nos, Pai, com dos nossos pecados, da nossa mentalidade. Todo pecado de mente, todo pecado de sentimento, de pecados que nós tocamos, que nós fomos em alguns lugares, pecados de sentimentalismo. Pai, nos perdoe. Nos mostra a verdade. Nós queremos, Pai, sermos verdadeiramente santos, como Tu és santo. Nós queremos, Pai, sermos purificados de Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Queremos ser purificados por Ti, por meio de Ti, em Ti. Lava-nos, Pai, por meio da Tua palavra e nos ensina, Senhor, de maneira profunda. É o que eu oro, eu te peço nessas lives, eu te peço aqui. Esteja conosco, esteja em nós, nos direcione com a Tua voz e com a Tua palavra em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem nos mostrado e ensinado. Nós somos gratos, Deus. Obrigado. Nós oramos tudo isso no Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção demais. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Que você possa permanecer firme na presença do Senhor. Que você possa permanecer vitorioso. Que você possa permanecer guerreiro e guerreira do Senhor Jesus. Amém? Porque é isso que nós somos. Soldados, guerreiros em prol do reino de Deus, tá bom? E lembre-se também que sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus, amém? Até amanhã, às 9 horas da manhã. Você que não segue, já segue aí. Eu estou aqui às 9 e às 7 da noite e nós temos um grupo fechado no aplicativo Verdinho. Vá lá, entre e nós vamos crescer muito para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia.